Olá, amigos no Brasil e em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Rolón, depois de um longo intervalo motivado por razões profissionais. E vamos sem mais as nossas manchetes e as notícias. Antes, porém, se você ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora e acione o sininho para ser informado quando novas reportagens forem postadas. Manchetes de hoje: terrorista palestino em greve de fome morre na prisão. Sul de Israel sobre barragens de foguetes. Israel vence a Olimpíada Mundial de Física para alunos do colegial. Empresa de Israel é a esperança da Intel para a Intel retomar a liderança de mercado na questão dos chips. Olimpíada Mundial de Física para alunos do colegial, com a participação de 122 países, teve como medalhista de ouro uma israelense. O processo de seleção em Israel se inicia com 4.000 estudantes apresentados por seus professores que passam pela primeira prova com 22 questões. 300 desses alunos são selecionados e passam à segunda fase, com 15 questões fechadas e 2 questões abertas. 30 desses 300 vão para a terceira fase, que acontece em forma de acampamento de verão na Universidade de Tel Aviv. Nesse acampamento preparatório, os alunos estudam intensamente diversas disciplinas de física em preparação para as Olimpíadas em um nível acadêmico bastante além do nível médio. Durante o acampamento, um teste e um laboratório são realizados todos os dias. Cerca de 15 daqueles que participam do laboratório passam para a próxima etapa, que inclui a autoaprendizagem, enquanto submetem exercícios e tarefas semanalmente à equipe olímpica, que é formada principalmente por ex-participantes da Olimpíada. Além disso, cada aluno recebe um mentor pessoal que o ajuda individualmente sempre que necessário. Durante as férias de Pesach, a Páscoa judaica, mais um acampamento é realizado, onde dos 15, 8 alunos destacados são selecionados para representar Israel na Olimpíada Asiática de Física, que acontece na primavera e é de natureza idêntica à Olimpíada Internacional. Após o retorno da equipe das Olimpíadas Asiáticas, 5 alunos são selecionados para irem às Olimpíadas Internacionais que acontecem no verão. Neste ano, Revital Volach de Israel ganhou a medalha de ouro, mas Revital foi muito além de ganhar a medalha de ouro. Revital Volach também conquistou o título de Absolute Female Winner, ou seja, a aluna mais destacada do mundo em física, um título que não era outorgado há 21 anos. Parabéns a Israel, à equipe israelense e principalmente a Revital Volach. A vida não anda nada fácil para a Intel. Nesse último fim de semana, a Intel apresentou seu balanço com o maior prejuízo trimestral da sua história. E é o segundo trimestre consecutivo que a Intel registra prejuízo. O lucro por ação caiu 133% e as receitas diminuíram 36%. Será esse o fim da queda livre da Intel? Os analistas e a própria Intel não têm previsões muito otimistas. Não é preciso invejar o presidente da empresa, Pat Gelsinger, que trava uma guerra total contra as forças de mercado que se levantaram contra a gigante produtora de chips. Como parte do enfrentamento das dificuldades, Gelsinger transferiu a produção da Intel para Israel, Europa e Estados Unidos, oferecendo serviços inclusive de produção de chips para empresas concorrentes. E assim ele tenta melhorar o balanço da empresa, se livrar de investimentos desnecessários, reduz salários e demite funcionários. Uma das tecnologias que hoje pertence à Intel e que demonstram um imenso entusiasmo são os chips de inteligência artificial da Havana Labs,
ponta de lança da Intel na luta contra a grande rival NVIDIA e uma das suas maiores esperanças. A Havana Labs é uma empresa israelense que foi comprada pela Intel em 2019 por aproximadamente 2 bilhões de dólares. Atualmente, a empresa está desenvolvendo a terceira geração dos seus chips Gaudi, que compreendem os chips para competir contra o GPU da NVIDIA, o antigo A100 e o novo H100, que são os líderes de venda da NVIDIA. Não é uma competição entre iguais. A NVIDIA domina o mercado com uma participação de mais de 80% nas vendas. E as vendas da NVIDIA vêm crescendo, enquanto as vendas da Intel estão diminuindo. Muitas das expectativas da Intel agora estão direcionadas para Israel, para o centro de desenvolvimento da Havana Labs. A empresa Hugging Face, que desenvolve ferramentas de desenvolvimento para aprendizado profundo, fez uma pesquisa comparando o A100 da NVIDIA com o Gaudi 2 da Havana Labs, que hoje pertence à Intel. Descobriram que o Gaudi 2 é 2 vezes mais rápido. Eles chamam de Hugging Face, que é um nome pelo qual a NVIDIA tem grande respeito. O diretor da Havana Labs, Eitan Medina, não costuma dar entrevistas e nem sequer se permite muito ser fotografado. Mas nessa semana ele falou e disse: quando a Havana foi comprada pela Intel, nós estávamos 2 passos atrás da NVIDIA. Enquanto nós estávamos com 16 nanomicrons, a NVIDIA já tinha 7 nanomicrons. Hoje estamos com 7 nanomicrons e eles passaram para 5 nanomicrons. Ou seja, a diferença está se reduzindo um processamento importantíssimo para que nos aproximemos deles. Neste momento, a NVIDIA está apresentando o seu componente H100 com tecnologia de 5 nanomicrons e potência muito maior. No entanto, ele é muito caro. E aí diz o presidente da Havana Labs: isso significa que em termos de relação preço-benefício, com certeza eu estou competindo com eles na oferta aos clientes. O Gaudi 3 que eu estou desenvolvendo também terá tecnologia 5 nanomicrons e estamos chegando. Dizemos que já está em produção e logo mais o lançaremos no mercado. É um avanço importantíssimo de uma empresa israelense que pode salvar a Intel. Um terrorista palestino, líder da Jihad Islâmica, entrou em greve de fome há pouco mais de 3 meses na prisão israelense. Desde então, Israel vem oferecendo a ele comida e ele recusa, soro e ele recusa. Israel também ofereceu tratamento médico e ele recusou. Finalmente, Israel ofereceu internação em hospital e, frente a 4 outros terroristas que estavam presos na mesma prisão, ele fez questão de recusar também. Ao final deste processo de greve de fome de 3 meses, ele veio a falecer no dia de ontem. Como consequência, o sul de Israel passou a sofrer uma barragem de foguetes. A Jihad Islâmica acusa Israel de ser o assassino do seu membro da direção. Na verdade, Israel não o obrigou a entrar em greve de fome e fez de tudo para que ele parasse. Mas ainda assim, a Jihad Islâmica culpa Israel pela morte e iniciou uma barragem de foguetes que despejou 104 mísseis contra Israel ao longo da tarde e à noite de ontem para hoje. Israel, por volta da 1 da manhã, iniciou um contra-ataque contra as posições palestinas, inicialmente com tanques bombardeando posições palestinas e depois com bombardeios aéreos. No entanto, como já é tradicional e que eu particularmente não considero correto, Israel ataca bases militares que já foram abandonadas para não causar vítimas entre os palestinos. Com isso, 16 bases foram atacadas, 4 delas totalmente destruídas. A liderança da Jihad Islâmica e do Hamas
sentindo-se ameaçada, desceu toda ela para bunkers e estão todas abrigadas em abrigos subterrâneos antiaéreos. Ainda assim, Israel conseguiu atingir uma das regiões subterrâneas e causar dano a esse local, embora não tenha havido vítimas, uma vez que ela estava desocupada. As lideranças políticas do sul de Israel estão bastante insatisfeitas com a resposta israelense. No entanto, o Egito mediou um cessar-fogo ao longo da madrugada para evitar que Israel agisse com mais força ou que as forças palestinas continuassem atacando Israel. Israel acabou aceitando esse cessar-fogo para evitar que as escaramuças que ocorrem no sul, na região da faixa de Gaza, se estendam para a região da Judéia e Samária, à margem ocidental do Rio Jordão. E com isto, a segurança aparentemente voltou ao sul de Israel, tanto assim que hoje já as escolas funcionaram normalmente e os exames de Bagrut, o equivalente em Israel ao Enem brasileiro, estão sendo realizados normalmente. Em função do bombardeio noturno e do fato de que muitos jovens não tiveram uma noite tranquila, o governo decidiu que os exames para os jovens habitantes da região sul, no entorno da faixa de Gaza, terão 25% a mais de tempo nas suas provas do que no restante do país. Amigos, por hoje é o que tínhamos a informar a vocês. É com muito prazer que eu estou voltando a me dirigir a vocês e espero que daqui para diante os intervalos não sejam tão longos e voltemos a nos encontrar todas as semanas. Um grande abraço a você. Lembre-se, compartilhe o nosso vídeo, mande aos seus amigos, aos seus familiares, comente aqui no YouTube. É muito importante para nós e, se Deus quiser, até a próxima segunda-feira com mais um Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin. Até logo, amigos!